Muito boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia de TV Esporte. Eu queria desejar boa noite aos nossos comentaristas, né? Sempre presentes aqui na bancada. Thaís, Eline, boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Eline. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. E hoje no TV Esporte vamos falar sobre jogos dos times brasileiros na pré-Libertadores. Vamos comentar também sobre o mercado de trocas da NBA que encerrou na quinta-feira. E veja também, do Campeonato Potiguar, a última rodada do primeiro turno teve surpresa na definição da final. Nas lutas tivemos Anderson Silva no UFC e Patrick Pitbull no Bellator. O TV Esporte está no ar. E na manhã da última sexta-feira, o Brasil acordou com a notícia de uma tragédia no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Um ar-condicionado pegou fogo em um dos containers onde os jovens da base dormiam, dando início a um incêndio que tirou a vida de 10 garotos que tinham entre 14 e 16 anos. 16 pessoas conseguiram sobreviver à tragédia e 3 dessas ainda estão no hospital, apesar de que tem um que já conseguiu alta e a gente, mesmo com toda essa tragédia, essa notícia triste, a gente tem um alívio aí de saber que os que sobreviveram e que estão no hospital estão conseguindo se recuperar bem. E a gente abre aqui, né, um alerta aos clubes, não só do Brasil, mas do mundo todo, para prestar mais atenção aonde esses garotos que vêm aí com esses sonhos, né, de se tornar um jogador profissional, onde vai colocar esses meninos, né, uma atenção maior. Eu sei que depois de uma tragédia é quando a gente abre o olho, né, para isso. Então a gente espera que a fiscalização seja maior e que a gente não veja mais esse tipo de coisa acontecendo aqui no nosso país e nem no mundo todo aí. E depois de 40 anos, Natal voltou a receber a final do Campeonato Absoluto de Xadrez. E quem levou o troféu para casa foi o ex-xadrista Pedro Molina. Por aqui é concentração, anotações e paciência como palavra de ordem, porque afinal a disputa pode durar em média de 4 a 5 horas. A torcida também é silenciosa, mas cheia de expectativas. Bem, o meu interesse de vir aqui é poder ver os grandes mestres do Brasil, né? Temos o Crico, o Fia, os grandes heróis de xadrez brasileiro. Ao longo do ano, vários enxadristas participaram de torneios abertos e se classificaram para a fase de semifinais. Todos de olho nessa fase final, que é a mais importante do calendário da Confederação de Xadrez. E na semifinal se classificam alguns jogadores para essa fase aqui final, juntamente com o campeão da temporada anterior. Então aqui nós temos os 16 melhores da temporada de 2018 que vão jogar pelo sistema eliminatório, o famoso mata-mata. O objetivo do jogo é esse aqui, dar checkmate. E aqui na competição, quem fez isso mais rápido e mais vezes levou para casa a premiação de R$36 mil e o principal, o título de campeão brasileiro de xadrez. A primeira partida foi um empate entre os jogadores. Já a segunda teve vitória do paulista Krikor Mkhitaryan. Nas partidas de quarta-feira, que poderiam decidir o campeonato caso o paulista vencesse novamente, acabaram com um empate e uma vitória do mineiro Roberto Molina. Como não houve um vencedor nas partidas clássicas, o jogo seguiu para o desempate. Molina venceu a primeira disputa e empatou a segunda, desbancando o bicampeão e se tornando o 85º campeão brasileiro de xadrez. Disputar esse campeonato brasileiro foi a maior conquista minha xadristicamente falando. Para ser sincero, eu nem esperava que ia ser da forma que foi. Para mim chegar entre os 4 eu já estava muito feliz, aí foi acontecendo e de repente estou na final, um acidente ali na segunda rodada, mas depois cabeça no lugar e fui recuperar para conquistar o maior título da minha carreira até o momento. E sensação incrível jogar aqui em Natal, praia incrível, tudo bem organizado aí, só agradecer. Alegria para o Roberto, mas também para quem estava só acompanhando o alto nível do xadrez brasileiro e sonhando com o dia de estar ali, do outro lado, jogando contra eles. Dá vontade então de estar ali também do outro lado, né, jogando? Mas ainda falta muitos anos, daqui a uns 20 talvez. Tá aí matéria de Júlia, que tá de volta ao TV Esporte. Seja bem-vinda mais uma vez. A gente espera que você não saia mais não, viu, Júlia?
E na luta principal do UFC 234, Anderson Silva, que estava longe dos octógonos desde 2017, enfrentou o nigeriano Israel Adesanya. E depois de um combate bastante equilibrado, o Adesanya saiu com a vitória por decisão unânime. Após a derrota, Anderson Silva falou sobre o desejo de fazer uma próxima luta no Brasil, em Curitiba, né? Mas vamos falar sobre essa luta agora, e depois a gente fala aí do que é que o Anderson Silva espera. Mas e essa luta? O que aconteceu? Foi decisão unânime mesmo, Aline? Exatamente. Levou um pouco de dúvida se foi decisão unânime ou não, né? A luta foi bem dividida. O primeiro round a gente viu que o Israel estava muito mais seguro, né? Ele não respeitou muito o Anderson Silva, foi para cima mesmo. O Anderson ficou mais retraído, né? Estudando o adversário. Já no segundo, o Anderson foi mais pro tudo ou nada, né? Naquele estilo que a gente conhece, provocando bastante, fazendo algumas brincadeiras. Mexeu com um pouquinho no psicológico do Israel, que ele diminuiu um pouco. Ficou um pouco assustado. Ficou um pouquinho assustado. Será que ele viu aquele Anderson antigo? Pois é, né? Viu o Anderson de alguns anos atrás. E aí no terceiro foi bem dividido. Tanto o Anderson quanto o Israel tiveram bons momentos no terceiro round. O que levou uma certa dúvida, né? Porque no mínimo deveria ser uma decisão dividida. Poderia ir para qualquer um dos dois, né? Tanto para o Anderson quanto para o Israel. Mas acabaram privilegiando aí o Israel, né? Acredito que o UFC está buscando um lutador para tomar aí um lugar que está fazendo falta, né? Depois que o Anderson Silva saiu, né, perdeu seu cinturão, também tivemos o Zé Aldo também perdendo o cinturão, e o John Jones, né, que era um campeão mais que conseguia passar uma certa segurança, ele tem os problemas pessoais dele, então ele não é um campeão tão frequente. Ele acaba vencendo, mas acaba perdendo para ele mesmo, né? Com a história dos dopes, enfim. E aí eu acho que o UFC está procurando alguém para tomar esse lugar, né? Inclusive dizem que o Adesanya é muito parecido com o Anderson, né? Dizem que eles são sólidos, até eles brincam, né? Ali no primeiro round, quando estava finalizando, o Adesanya brincou, né, com o Anderson, chamou ele para briga, então a gente vê que esse lado brincalhão é bem parecido realmente. Né? O Adesanya tem 29 anos e ele já tinha falado que ele era fã do Anderson Silva, né? O Anderson Silva tá com 43 anos, não é mais nenhum jovenzinho, né? Uhum. E ele conseguiu se sair muito bem, a gente não esperava. Ele foi muito elogiado até por outros atletas, muito elogiado porque para quem tem 43 anos, estava 2 anos parado, ele se saiu muito bem na luta. Ele soube lidar, né? E ali nessa questão do Nick Diaz aí, que o Anderson tá querendo enfrentá-lo. Exatamente, né? No final da luta ele falou, né? Já no final da luta queria lutar em Curitiba, e na entrevista que teve logo após o evento, ele falou que queria lutar com o Nick Diaz, né? Não sei se vocês lembram, mas a luta dele com o Nick Diaz foi uma luta bem engraçada, porque tanto o Anderson como o Nick Diaz gostam muito de brincar, né? O Nick Diaz chegou até a se deitar no chão, no meio da luta, e aí ele chamou o Nick Diaz para fazer essa luta. Aí o Conor McGregor, como não é besta nem nada, viu aí no Twitter, já começou a falar que queria lutar com o Nate Diaz, que é o irmão do Nick Diaz, para lutar em Curitiba. Seria um mega evento, né? Com grandes nomes no MMA. Mas pro Dana, acho que isso não vai acontecer, não. Ele diz que ele gosta da luta entre o Anderson Silva e o Chris Weidman, então pode ser que role uma terceira luta. Seria aí, né? A terceira luta, né? Eu acho que pro UFC é interessante porque o Chris Weidman não tá num bom momento, então seria uma forma de trazer de volta, né, o antigo campeão, Chris Weidman. Ele já venceu o Anderson 2 vezes, então poderia ser. E vamos sair do UFC, vamos pela Bellator, que Patrick Potiguar ganhou aí a luta, como foi? Pois é, né? O Patrick tá há um bom tempo tentando conquistar o cinturão. O irmão dele, o Patrício, já veio aqui, inclusive, tá com o cinturão em casa. Então o Patrick tem esse sonho de ele e o irmão dele serem campeões dentro do Bellator. Então ele fez a 5ª vitória seguida e tá nesse caminho. A gente espera que ele consiga finalmente ganhar um cinturão, né? Mas a luta foi bem dividida, ele venceu por decisão dividida, inclusive. Mas é mais uma vitória, um ponto a favor para ir para o rumo ao cinturão do Bellator. E a gente torce, né, para os irmãos ficarem aí com os cinturões das suas categorias. E o mundo dos esportes foi bem agitado essa semana, galera. Vamos para alguns destaques. O giro esportivo dessa semana é de Letícia Araújo. O Complexo de Esportes e Eventos da UFRN abriu vagas para a prática de atividades esportivas no campus de Natal. São diversas modalidades, desde natação até atletismo e lutas. As vagas são também disponibilizadas para a comunidade externa, sem nenhum custo. As inscrições começaram hoje e vão até que se esgotem as vagas. Time Brasil vence Time Mundo no Jogo das Estrelas pelo NBB.
O jogo ocorreu no sábado, na cidade de Franca, em São Paulo, cidade que é conhecida como a capital do basquete nacional. O destaque do jogo vai para Jefferson, o ala pivô, que foi escolhido o MVP, o melhor jogador em quadra. Esse foi o primeiro prêmio do tipo conquistado pelo atleta, que marcou 28 pontos no total durante a partida. No eSports, as coisas também estão quentes. A competição nacional de League of Legends teve a sua 5ª rodada disputada neste fim de semana, com destaque para o time da NTZ, que venceu as 2 partidas que disputou, no sábado contra a Redemption e no domingo contra a Pro Gaming. A CNB voltou a vencer a Vivo Cade mais uma vez, enquanto a Kabum deu uma escorregada e perdeu para a Uppercut. No topo da tabela do campeonato está o time do Flamengo, contando com 8 vitórias e 1 derrota. O time disputará uma partida referente a esta rodada nesta segunda-feira, pois pediu adiamento de jogo após a tragédia no Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro. Esta semana tivemos vários jogos da primeira fase da Copa do Brasil. A competição, que acontece em sua 31ª edição, é organizada pela CBF e conta com 70 times participantes de todas as regiões do país. O Rio Grande do Norte tem 3 clubes na competição. O América empatou com o Sobradinho, do Distrito Federal, fora de casa, e avançou para a próxima fase. Quem fez história foi o Santa Cruz de Natal, que venceu o Tupi, de Minas Gerais, por 1-0, e também vai para a próxima fase. E o ABC vai jogar esta quarta-feira contra o Galvez, lá no Acre. Obrigada, Letícia, por mais um giro. Aí, parabéns ao América e ao Santa Cruz que conseguiram essa classificação, especialmente para o Santa Cruz, que é uma classificação aí inédita para o clube. ABC, lembrando aí, a Letícia já falou no giro, mas lembrando que quarta-feira a ABC enfrenta o Galvez. E fiquem de olho aí para ver se o ABC também consegue essa classificação. O TV Esporte vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, não sai daí.